Olá, tudo bem? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui no. Tudo bem, gente? Lara Matos, minha querida amiga, vamos lá? Vamos começar. Vontade. Lara Matos, minha parceira de como falar bem em público diante das câmeras. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Camila Augusto. Tudo bem? Como é que você Tudo está? bem? Estou ótima e você? Também, começando muito bem com essa convidada mais que especial, a nossa semana de entrevistas, que antecede a semana do desafio, ou seja, gente, quem quer aprender a gravar vídeos e ter muito conteúdo de valor, fica aqui com a gente nos próximos dias, que a gente vai arrasar, né, Lá? Não tenho dúvida, inclusive você é minha mentora em relação à gravação de vídeos. A Nilce acabou de entrar e ela é prova disso, né, Nilce, que foi nossa aluna. 3 vezes, né, Nilcia? Que prazer, sempre aqui acompanhando a gente. E com muito conteúdo de contabilidade. Bom, sejam todos muito bem-vindos. O Ronaldo já está dando aqui boa noite. Pedro, Francisco, Ed aqui. Como é que é esse TSTM Myron? Bom, desculpa, não sei falar o seu arroba, depois você me conta. Janaína, Carol, oi, minha irmã querida, beijo. Nogueira Nogueira, Lucas, meu aluno, um beijo, Lucas. olha, estamos aí cheio de carinhas conhecidas e às pessoas que seguem a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Vamos falar sobre comunicação, sobre liderança. E você, Lara, é um dos meus cases mais incríveis, né? Porque quando eu te conheci, já aproveita e conta essa parte, porque... E a minha mãe, olha lá, minha mãe tá aqui também, olha só, a gente tá muito bem Assistidas. Eu queria que você me contasse isso, porque quando a gente se conheceu há 2 anos, você era só entre aspas, né? Uma baita palestrante e eu era só a profissional do vídeo. Então hoje eu sou o seu case e você é meu case, né? Conta um pouquinho Isso. sobre essa parte sua nas câmeras. Então vamos lá, boa noite a todos. Então é o seguinte, pessoal, aqui é o meu relato, porque de fato aconteceu. Eu acho que tem várias pessoas aqui nessa live que podem se certificar. Bom, Cami, eu faço parte de um grupo de networking e nesse grupo você tem que apresentar o seu negócio. Resumidamente, eu já estou há 26 anos no ensino superior como docente e professor fala pra caramba, certo? E nesse grupo de networking eles falavam, poxa, você fala bem, você fala bem. Eu falei, caramba, eu nunca reparei nisso. Eu acho que de repente eu posso ajudar as pessoas que têm essa intenção, porque nós duas sabemos a importância que é a comunicação. E também, de alguma forma, monetizar isso. Por que não, né? Não fazer disso uma fonte de renda. Foi aí que aconteceu o curso Como Falar Bem em Público. Aí, estou um dia nesse grupo de networking, quem chega? Camila Augusto, a pessoa que vos fala. E assim, a gente já conversou bastante sobre isso. Pessoas da comunicação, quando se percebem, elas sabem que estão falando do mesmo métier, do mesmo horizonte. Embora eu não seja jornalista, mas como educadora, sempre falando para público, palestrando, quando eu vi você falar, eu falei, opa, essa moça é diferente, de fato, jornalista com uma baita experiência, uma super bagagem. Foi aí que eu pensei, Camila, vamos conversar. E aí, o que virou isso, gente? Virou o curso Como Falar Bem Público e Diante das Câmeras, que até então está na sua 6ª edição. Tínhamos uma perspectiva, né, ainda para esse semestre, mas por conta do corona, enfim, mas isso não é problema, afinal de contas nós temos aí outras iniciativas, outras soluções, mas o mais bacana de tudo isso, gente, que eu acho bastante importante, e eu aqui não estou falando aleatoriamente, eu estou falando da minha experiência, ok? A minha especialidade é falar para públicos, então palestrando, dando aula, me coloca numa reunião, me coloca com 200.000 pessoas na frente, eu não tenho problema. Porém, para a câmera não era minha bagagem, não era minha experiência. Eu estou aqui falando no passado, né? Não era. Não, de fato não era. Muita coisa melhorou. Mas ainda a gente está sempre aprimorando. E a Camila, ela foi uma inspiração e ela ainda é. Porque com ela, então vamos lá, a gente dando os cursos,
A Camila até então não tinha se aventurado muito para a questão presencial. E eu também não tinha me aventurado muito para a questão virtual. E aí, uma aprendendo com a outra, eu aprimorando uma bagagem que você já tinha, eu acho que o maior desafio justamente era para mim, porque quem fala bem para as câmeras, eu não vou dizer que fala bem para público, porque são coisas um pouquinho diferentes, mas existe uma tendência muito maior, sem dúvida, você também se virar perante um público. E aí eu digo de coração, né? Observando o que a Camila ensina no curso e observando o canal do YouTube. Então, quem quiser aprender a falar para as câmeras, acompanhe a Camila no canal. Gente, eu não estou aqui falando aleatoriamente, eu falo da minha experiência, tanto que dia 1º de junho estou lançando o canal no YouTube falando sobre, de fato, liderança. Mas, volto a falar, são duas formas de comunicação que se complementam, elas são fundamentais nos dias de hoje e principalmente falar para as câmeras, porque olha o movimento que está acontecendo, né? Hoje nós estamos aqui conversando e quantas pessoas estão lançando canais no YouTube. Hoje eu estava assistindo uma live à tarde, você chegou a assistir aquela nossa live que a gente sempre assiste? Não, tá aqui aberto para assistir agora à noite. Perfeito, vale a pena, amiga, porque ele comenta justamente isso, que o YouTube teve aí um crescimento de não sei quantos por cento, eu não vou lembrar aqui de dados estatísticos. Mas assim, pessoal, agora é a hora. Agora é a hora. Então, a minha dica é, pegue aquela pessoa que já, ó, pé nas costas com isso e vai atrás. Vá aprender com as pessoas que conhecem. E a gente tem aqui a Camila para isso. Por quê? Porque é um atalho, você corta caminho, não adianta você querer aprender sozinho. Existem coisas que já estão prontas e quem sabe, quem está na estrada tem bagagem. Então, esse é o meu relato, esse é o meu depoimento. E isso reforça cada vez mais a importância da comunicação nos dias de hoje, né, Camila? Principalmente em tempos de corona, né? Porque tudo migrou para o digital. Você que também é da área da educação, hoje você dá as suas aulas também em formato de vídeo. Então, essa bagagem, ela ajuda também esse universo que até então achou que nunca fosse precisar encarar as câmeras, né? Você vê, eu vou falar para você, ainda que eu tenha uma parte muito mais efetiva no presencial, eu tenho uma empresa, oficina de gestão, nós temos ali uma sala onde nós desenvolvemos os cursos oficina de liderança presencialmente falando, há uma necessidade de migração para o virtual. E não é só pontual, gente, não é somente por conta da quarentena. Eu tenho lido, Camila, vários relatórios sobre as tendências desse novo comum. E todos indicam uma abordagem virtual extremamente forte, seja para cursos, seja para graduação, pós-graduação, MBA, seja para trabalho, home office, não são excludentes. Isso que é bastante importante a gente entender. Porém, o virtual cada vez mais presente e as câmeras serão uma realidade. E falando aqui em faculdade, a dificuldade, Camila, dos professores com as câmeras. Para eles está sendo assim um baita aprendizado, sabe? Fica até divertido, desafiador. E principalmente os alunos, né? Esses nem se comenta. Eu dou aula para MBA e pós, mas principalmente os da graduação, eles são muito introvertidos, eles ficam com as câmeras fechadas. Sei lá se eles estão assistindo a aula, mas enfim. Onde eu quero chegar? Ainda existe um certo desconforto. E eu acho que a tendência é flexibilizar isso, mas nada como profissionais que já estão na estrada há muito tempo, como é a sua história, para facilitar o caminho daqueles que precisam aprender e que não é, gente, para depois, mês que vem, é agora. É agora. Porque vai pintar uma oportunidade para você e aí você não vai ter essa expertise. E como é que fica? Falando um pouquinho de mim, alguns médicos de uma empresa precisam ter uma comunicação mais solta, porque eles são muito, digamos, sérios. Então, uma empresa me chamou para trabalhar um pouquinho essa comunicação com eles, como é que constrói um roteiro, o que eles podem estar falando. E aí, eu vou ter que dar esse treinamento no virtual. Então, se eu não tenho essa expertise, ou se eu fico muito acanhada, eu perco esse job. Então, a gente tem que pensar sobre as possibilidades que vão se abrir e se você não estiver preparado, você não tem como sentar na cela e sair cavalgando. Sim, vai ver a concorrência passar, vai ver um monte de gente se reinventando, né? O FRS Makeup está falando aqui, concordo. Quando que a gente ia imaginar que maquiadores,
cabeleireiros, empregadas domésticas teriam espaço no virtual. Hoje em dia existe consultoria para quem está em casa. E, enfim, independentemente da área de quem está aqui assistindo a gente, é importante que fique, porque para acompanhar esse raciocínio, e durante essa semana os outros profissionais que vão participar dessa rodada de entrevistas, isso é super importante porque assim são aprendizados que a gente consegue trazer para a nossa área. Se tudo acaba tendo esse ponto de intersecção, a gente precisa adaptar para o nosso mercado. Se ainda não existe a demanda, por que não criar? Por que não sair na frente? Tem o oceano bonitinho, azulzinho para você, né? Então Isso. É importante que reinvente. Hoje não tem errado e certo. Hoje tem aquele que tem a melhor sacada na frente, né? Isso mesmo. Aí... E essa pessoa que a gente acompanha, porque tem um profissional em comum que a gente assiste umas lives dele. Ele comentou hoje ou semana passada, não sei. Eu tô vendo tanta coisa que eu já me esqueci. Ele falou o seguinte: se você vai abrir um canal, grave os 30 primeiros vídeos, que vão ser os piores vídeos da sua vida. Isso eu achei fantástico. Então você já entra assumindo que assim, ó, eu vou começar da base que eu tenho. Uns têm mais, outros têm menos. Ele falou, aí tá você tudo vai... bem. Tá tudo bem. Aí você vai procurar aquelas pessoas que são referências para você. Aí ele falou o seguinte, verifique os vídeos dessas pessoas no passado. São péssimos, ou seja, são bem piores do que são hoje. Mas entendam, pessoal, eu estou dizendo isso, não significa que então você não precise contar com uma assessoria, não é isso. Se hoje nós temos profissionais que estão à disposição para dar essa informação, por que não? É essa a questão. É o que você fala sempre, né? Você fala uma coisa, eu falo outra e a gente vai casar aqui. Põe o pé na piscina gelada e mergulha, é o que a Camila fala, e eu digo, abaixa essa régua, né? A nossa régua da exigência, do nosso auto-julgamento, ela é muito alta, então a gente precisa baixar para poder botar a cara para a câmera, né? Porque é a comunicação, sem dúvida, do futuro, não tem o que se discutir. Então eu estou bem nessa vertente, eu estou muito confiante, eu acho que isso aproxima, né? Nós estamos aqui de alguma forma, eu acho que existe um paradoxo entre distanciamento virtual e aproximação. Não há aproximação física, sem dúvida. Só que assim, eu estou conversando com esse Vardo Vieira, que eu não sei de onde é, eu estou conversando com Fluidos Vitais, ou seja, eu estou me aproximando de pessoas que amanhã podem ser meus colegas virtuais, entenda? Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente está passando agora na história que vai ficar de fato para a história, né? Sim, é um divisor de Olha águas. Que privilégio! A gente teve a oportunidade de saber o que era o pré-pandemia, sem saber que estava numa era diferente, e agora tudo muda. Então a gente está exatamente no meio no olho do furacão, é a hora da mudança. Se você ficar paradinho olhando a banda passar, é o que a gente brinca, né? Você perde a hora do beijo. Se você perder a hora do beijo, meu amigo, minha amiga, já era. Para você ter uma outra oportunidade dessa, talvez não encontre, talvez nunca mais. Entendeu? Então é a hora de pôr a mão na massa e botar a carinha no sol. É, a hora do beijo não dá para perder. Mas o que faz com que nós adiemos, né, a hora do beijo, ou mesmo esse começo? E eu tô falando aqui de YouTube, mas assim, eu não sei se é a pretensão de todas as pessoas, né? Aqui o Roberto tá dizendo quebrar o paradigma de vergonha. Justamente, assim, é uma escolha sua. Existe uma linha muito tênue entre você avançar e você se segurar. E é natural que você se segure. Eu acho que a Camila, ainda que no começo da profissão também tenha sido dessa forma, né, Cami? Assim, não tem como. Ninguém nasce da barriga da mãe falando em câmeras. Mas entendam, é a profissão dela. Desculpa te cortar, só para dar uma injeção de ânimo para quem está me ouvindo. A minha irmã, material genético 100%, tá? Irmã de pai e de mãe. Que está aqui acompanhando. Que está aqui acompanhando. Falei com ela 10 minutos atrás e ela falou, Camila, eu preciso assistir suas lives, preciso fazer seu curso. Porque ela é veterinária, ela é da área de biológicas, eu sou de humanas e meu irmão é de exatas. Ou seja, a gente tem a mesma matriz, mas somos completamente diferentes. E ela, como veterinária, ela sabe da importância das câmeras, até porque o marido dela é uma pessoa mais... assim, ele curte isso de aparecer nas câmeras, de gravar vídeos, de compartilhar o conhecimento dele. E ela tá vendo que a coisa tá mudando, e até para quem é veterinário, que precisa fazer exame presencial no seu bichinho, porque não dá para fazer também um ultrassom à distância, mas ainda assim ela encontra um baita de um espaço, assim, próspero, né, para desbravar. Então não importa qual é a sua área, a área de todos vocês que estão assistindo a gente, cabe o vídeo, né, lá?
Justamente. E assim, o que a gente precisa entender? Nós precisamos acompanhar as tendências de mercado, não adianta nadar contra a corrente. Então, até então, falando um pouquinho aqui da sua irmã, da Carol, mas assim, independente da Carol, de qualquer outro profissional, qual é a ação de uma veterinária no caso? É atender os pets. No caso dela, eu acredito que seja pet. Porém, olha que oportunidade. Se ela for atender o pet no presencial, que ela atenda quantos pets por dia? Sei lá, vou chutar, Carol, 5, fechou. Olha, é uma demanda significativa. Agora, imagine que ela pense em criar um curso, um infoproduto falando acerca das características de determinada raça. Sei lá, ela está abrindo um negócio paralelo, virtual, onde ela vai lançar isso numa plataforma, onde ela vai ter uma venda recorrente, ela vai estar dormindo e as pessoas vão estar comprando o curso dela e ela está vendendo conhecimento. Eu acho que o mais magnífico dessa nossa era agora, além desse empoderamento das pessoas falando para as câmeras, é a oferta de conhecimento. Camila, assim, eu sou mais velha que você me respeite, minha querida, mas você é da época da Barça? Sim, claro. Gente, eu entreguei a minha idade. Se você tinha que pesquisar alguma coisa, só entre 30 pessoas. Se você tinha que pesquisar alguma coisa, você ia para Barça. Agora chegou a época do Google. Agora, minha amiga, é a época do YouTube. O Google não vai perder terreno, mesmo porque o YouTube é do Google, né? Salvo engano, eu tô falando bobagem, né? Mas antes ele nadava sozinho. Hoje em dia, antes a gente procurava receitas de bolo, por exemplo, no Google. Hoje a gente vai no YouTube. Antes a gente procurava como gravar um vídeo no Google. Agora a gente vai no YouTube, a gente é visual. O YouTube. E aí, inclusive, estudando essas pessoas que falam muito sobre vídeo, enfim, o YouTube é uma plataforma de busca. Então, se você for de fato gravar alguma coisa, por exemplo, eu comprei sei lá, um Cocker Spaniel, nem sei se existe mais essa raça, mas quando eu era pequena era a raça que eu mais gostava. Imaginem a Carol falando somente das características de um Cocker Spaniel e eu vou assistir os vídeos dela. Então, nós precisamos de fato. Por quê? Porque eu vou buscar no YouTube uma solução. Né? É por isso que a gente fala, fale sobre o que você domina, porque uma vez que você se expõe, por mais que você não tenha a técnica perfeita ainda, e a gente está aqui para ajudar, né? Isso! Você tem que falar sobre o universo que você domina. Então, o formato pode ser ajustável, mas o conteúdo, ele é importante que seja muito bom, né? Justamente, excelente isso, Cami, assim, porque você tem o que entregar, você só não sabe a forma, é aquilo que a gente fala no curso, né? Forma e conteúdo, você tem o conteúdo. Você só precisa da forma. André Antivilo, meu amor, vocês têm visto alguma outra plataforma de vídeo crescendo fora Insta e YouTube? LinkedIn. LinkedIn vai ter 2 lives sobre LinkedIn essa semana. Ai, meu tripé aqui, resolvemos deixar na mão. Isso, André. Quinta e sexta a gente vai mergulhar profundamente no LinkedIn aqui na minha sequência de lives. Então, André, anota aí na agenda, quinta e sexta. Justamente, o LinkedIn, gente, agora é a bola da vez, fora o TikTok, para quem tem um público mais teen, né? Mas o LinkedIn é a bola da vez. Mas só voltando aqui no YouTube, as pessoas buscam soluções. Cami, eu não tenho TV a cabo em casa. A gente só assiste YouTube, a gente assiste alguma TV, enfim, para noticiário. O resto é só YouTube. Então, se você for de fato criar um canal, o que você precisa? Melhorar o método. E aqui tem a melhor pessoa para isso, gente. Agora, o conteúdo é teu. E tem quem compre. E tem quem se interesse pelo que você tem. Aí tem aqueles de plantão que são os contra, né? Ah, mas tem muita porcaria no YouTube. Tem porcaria no YouTube, tem porcaria no WhatsApp, tem porcaria na televisão, tem porcaria no cinema, tem porcaria como escritor. Tem coisa boa e coisa ruim em qualquer mainstreaming. A gente só precisa, de fato, selecionar conforme a nossa exigência, conforme o nosso interesse. Claro, e você não vai produzir porcaria. Eu falo para quem? Para profissionais sérios, para empresários, para empreendedores, para profissionais liberais. São pessoas que não têm tempo para produzir porcaria. Ou faz direito, ou se prepara mais um pouquinho. Então é importante que no meio da porcaria a gente se destaque. Justamente por isso, é até bom que tenha muita coisa ruim. Porque quando é bom, as pessoas indicam. Que nem a gente indicou esse profissional que a gente assiste
a live toda segunda-feira, por aí vai, porque coisa boa também não só merece, como precisa ser divulgada. Inclusive, quem está aqui assistindo a nossa live, que gosta do nosso conteúdo, indica a gente, porque às vezes você tem algum amigo que tem o potencial para falar para as câmeras, agora é o momento de me acompanhar. A Lara tem um conteúdo riquíssimo sobre liderança, sobre gestão também, mas o foco agora é a liderança, né? Isso. Então, muita coisa boa para compartilhar com as pessoas. E é importante que propaganda ruim tem peso 10, né? Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente fica bravo, conta para todo mundo. Vamos inverter um pouquinho esse jogo, falar também de coisa boa, porque justamente está tão cheio de coisas mais ou menos que quando tem uma entrega legal, é importante a gente ressaltar. Justamente. E uma coisa que eu acho importante, depois eu só quero voltar numa pergunta do André, que ele pergunta se LinkedIn é para business ou relacionamento. Mas antes disso, uma coisa importante. Eu estava aqui dizendo que, ok, então você pega um celular, você pega uma câmera, você grava um vídeo, ou mesmo você edita, porque você tem tutorial para isso, ou você manda para uma produtora, ou você coloca cru. Mas Tem, assim, no pessoal... No meu curso Camerofobia tem um tutorial que você vai usar um aplicativo gratuito para parecer edição profissional. A Dobra Filmes, minhas queridas amigas, que me perdoem. Quem não pode contratar uma produtora fantástica como a Dobra, se vira por enquanto na mão ali no dedão. É justamente a ideia que mais para frente, se você monetizar o que você está vendendo, quem sabe você tem uma equipe. Mas a questão é a seguinte, não é só gravar o vídeo no cru e mandar. Só para vocês terem uma ideia, aqui quem está com a gente. Olha, no começo, é que agora eu estou olhando para mim, né? Mas eu aprendi com a Camila que você tem que falar olhando para a câmera do celular. Gente, é uma bobagem, né? Como eu falo, né? Cami é peanuts. Não, não é. Faz toda a diferença. Lembra, Cami, que eu não falava voltada para a luz, né? Agora eu tenho um ring light aqui, amiga, comprei, depois eu te falo, eu te mostro o meu ring light. Quero ver. Tudo indicação dela, gente. Vocês acham que eu entendia disso? Eu não sabia a câmera, comprei uma câmera, não vou falar agora a marca aqui para não fazer propaganda, por indicação da Camila. Comprei meu ring light, eu tô montando o meu estúdio, porque existem técnicas que vão fazer o seguinte, otimizar o seu vídeo. Ah, Lara, mas se eu não tenho essa assessoria, eu posso me virar? Não. Pode. O importante é fazer, né? Eu, como uma coach, te oriento para ação. Mas entenda, se tem especialista para te orientar, não percam tempo, gente. Não percam tempo. E foi o que a Camila falou. Quando tem muita gente postando informação, naturalmente nós escolhemos aquilo que é mais apreciativo para o nosso olhar, que tem uma estética legal, que tem uma fala legal. Então você tem que, de fato, procurar as pessoas que sabem fazer. Eu tô aqui falando da Camila porque ela, de fato, é minha mentora nisso. Tem outras pessoas, mas assim, eu sugiro que a Camila, de fato, conheça o que ela faz. Depois você me fala. Eu acho que isso que é importante, né? Conheça o que ela faz. Um especialista. Tem vários. Você tem que se identificar com a pessoa e seguir. Mas assim, eu me identifiquei total, porque assim, a Camila é super leve, a Camila, ela de fato sabe pontuar sobre aquilo que é um detalhe, que ela tem um olho extremamente clínico. Então assim, amiga, você sabe, né? O que eu for falar aqui nunca vai ser demais. Agora, só voltando aqui nada é você não ter esses equipamentos, porque você comprou ultimamente o ring, você comprou a câmera, você comprou o microfone de lapela para gravar os seus vídeos para o canal. Alguma coisa te prendeu e te bloqueou de colocar a mão na massa antes de comprar esses equipamentos? Não, se eu te mostrar... A usar o que você tem, né? Não, sem dúvida. Não, a Camila está falando uma coisa importantíssima, porque assim, você não precisa comprar tudo isso para fazer. Mas então, Lara, por que você está investindo nisso? Porque eu quero ter uma coisa mais bacana. Mas os meus primeiros, nossa, gente, se vocês olharem no meu feed do Instagram, tem umas lives ali, pelo amor, entendeu? Mas o que acontece? O que eu aprendi com a Camila? Antes feito do que perfeito. Porque eu, como a perfeccionista, eu queria sempre melhorar. Melhorar, melhorar, melhorar. Mas, enfim... Eu não vou atingir essa excelência porque eu não tenho estrada. À medida que eu vou fazendo, quebrando a cara, aí eu começo a criar estrada, aí eu posso aprimorar. Então, assim, se eu tirar uma foto, eu tô com um ring light bonitinho. Mas, gente, era um abajur, como a Camila me ensinou, coloca uma folha ali, manteiga, enfim. Eu não tô com tripé, eu tô com uma cesta de livros entrelaçada, onde enfiei um porta-celular de carro. Então, assim... Tem como se virar, e eu aprendi muito esses traquejos com a Camila. Quantas vezes, né, Cami, eu falava, eu vou comprar Glencore, eu vou comprar... Ela, bobagem. Porque assim, você tem produtos de $5.000, enfim. Só que você tem coisas de o quê? R$50, entendeu? Vou mostrar um equipamento que eu comprei por R$50. Presta atenção, preparem os corações. Espera aí que ele tá preso aqui no tripé. Gente, exatamente, ó.
Dá pra ver? Deixa eu desligar pra mostrar. O meu é igualzinho, amiga. 50 Ó, pila. é um ring light baratinho que eu deixo aqui na minha casa, porque eu faço o grosso do meu material lá na agência. Gente, R$ 50. É baratinho. Entendeu? Isso aí é uma iluminação que salva a sua vida. Olha a diferença com e sem. Mas aí, Cami, sabe o que eu percebia? Seguinte, eu não tenho, então eu não faço. Entendeu qual é a jogada Boletim. psicológica? É a Então, coleta. porque eu não tenho a câmera, eu não gravo. Porque eu não tenho ring light, eu não gravo. Porque eu não tenho tripé, eu não gravo. Porque nós precisamos ser pessoas do apesar de, e não do por conta de, meus amores. Então, apesar de não ter a luz, Adorei. eu vou lá e gravo. Apesar de não ter, porque é o seguinte, tudo é muito novo para todo mundo. Se você for esperar ser especialista nisso, ó, passou. Passou, passou. E sabe aquela tua ideia que você queria falar para o mundo? Já vem 3 falando. Você vai falar, pô, o cara roubou minha ideia. Não, não é que o cara roubou a tua ideia. Ele Só foi uma também estratégia. tinha a tua ideia, só que ele chegou primeiro. Existe Entendeu? uma coisa que, para quem tem mais de 30 anos, que eu acredito que seja a imensa maioria das pessoas que nos assistem, é o seguinte: antigamente era mais importante você ser o melhor. E continua sendo, tá? Não é para baixar a régua nesse sentido da sua dessa coisa Autoestima. pessoal, da autoestima e da determinação. Não, eu preciso ser o melhor, legal. Mas hoje em dia também é muito importante ser o primeiro, porque senão você vira a cópia de. Mesmo que você tenha tido a ideia antes, mesmo não espera, porque o primeiro é o primeiro, o segundo é o primeiro dos últimos. Então a pessoa já está nadando de braçada na sua frente, você pode ser muito melhor do que ela, mas ela já apareceu, ela já criou ali, já dominou o mercado, já dominou o nicho. Então é importante que você seja rápido, além de bom. Tá? É. Se tiver... O, o pioneirismo é algo que fica marcado, né? Sem dúvida. Quem foi o primeiro? Enfim, várias pessoas vão chegar à Lua, mas sempre vão lembrar do primeiro que pisou lá. Sem dúvida. E dá um Agora, peso, né? Eu posso falar, eu criei o primeiro curso de vergonha do Brasil. Eu não sei se tem outros, mas a partir do momento que eu criei o Detox de Vergonha, eu levantei a bandeira. É o primeiro curso para você se livrar da vergonha das câmeras. Então, mesmo que venham outros, se vier algum melhor, eu vou otimizar o meu, tá? Quem comprou. Mas é importante ser o primeiro. ô Cami, fala um pouquinho desse desafio. O desafio de Estrave Grave é um desafio de 7 dias, começa no dia 1º de junho. Mas como a gente já iniciou, a gente, enfim, já entrou no clima antes, a gente faz essa semana de aquecimento com os especialistas para já dar uma base interessante e conscientização também para a semana de conteúdo. Então, de 1º a 7 de junho, se você não grava vídeos, você vai sair gravando, tá? Ao final do desafio, a gente tem todo um passo a passo que foi estudado com muito carinho. Vai ter material de apoio exclusivo para quem está comigo no Telegram. Vai ter muita informação exclusiva para quem se inscrever no meu link da bio. Então, a primeira coisa é se inscrever no link que está na bio nesse momento. Camila Augusto Underline, né? Camila Augusto Underline. Exatamente onde a gente, os da live Onde a gente... tem que vir aqui falar comigo, Camila Augusto Underline. Lá tem o link e aí você se inscreveu, você vai receber muito conteúdo, porque assim, não é porque é de graça que tem que ser mais ou menos. Tem muita coisa gratuita que é rasa. A gente vai fazer uma coisa bem, assim, bem densa. Então, ao final de 7 dias, a gente tem um passo a passo, a pessoa vai começar a gravar os seus primeiros vídeos. Nessa semana, isso aí, Nilson, que eu tô te esperando, hein? Nesses primeiros dias, você abre uma semana de entrevistas. Então, até agora, nós temos confirmado. Hoje, na manhã, a gente tem a Adele, que vai falar sobre estratégias de conteúdo para Instagram. Então, é muito importante você saber a forma que você apresenta o seu conteúdo. Na quarta-feira, o Daniel Takata vai trazer essa coisa da adaptação. Ele é professor da Unicamp, ele é estatístico do IBGE e ele nunca imaginou que fosse dar aula, né, na frente das câmeras. Ele é comentarista do Sport TV também, porque ele é nadador, então ele até faz aí algumas... Que bacana! Ele é incrível, assim, tem um currículo lindo de nadador. Eu estudei com ele, né, muitos anos, então a gente... Aqui em Santos? Série. Não, em Indaiatuba. Alô, Indaiatuba, nosso make-up aqui, ele falou, eu sou de Indaiatuba também. Eu vi! Eu chapéu aqui, olha, estamos lá, todo mundo interior, né? Eu não sou de lá, mas tem um carinho absurdo. E aí, então, o Daniel vai trazer essa coisa de, eu nunca imaginei dar aula, né, fazer o meu trabalho do IBGE, então a gente vai trazer esse novo cenário. Por isso é legal que qualquer pessoa de qualquer área vai passar por isso que ele está passando, por essa transição. Então a gente vai trazer esse conhecimento. Na quinta-feira,
a Valesca Jardim vai falar sobre networking no LinkedIn. Então, a nossa amiga Show. comentou que o LinkedIn é um universo incrível, é orgânico e é muito mais acelerado do que o Instagram. Porque o Instagram agora ele vai mais devagar por conta do algoritmo. Todo mundo já viciou, né? Antes ele ia muito rápido, agora ele vai um pouquinho mais devagar. O LinkedIn, a gente ainda consegue um resultado um pouquinho mais rápido, sem precisar pôr a mão no bolso. Então, ela vai trazer dicas de como otimizar o networking, como vender o seu peixe no LinkedIn. E na sexta-feira a gente encerra com a Vivian Lopes, falando sobre branding também no LinkedIn. Só que eu sou uma pessoa que gosta de... É legal, tá legal lá. Sobre over delivery, adoro over delivery, né? O que eu fiz essa noite? Eu tava olhando lá meu feed, eu lembrei que eu tenho um amigo no Sebrae. E aí eu chamei, porque ele tá fazendo algumas lives para milhares de pessoas. E ele é um cara do presencial, ele é um palestrante maravilhoso, certamente você conhece. E ele faz muita coisa no presencial. E ele tá vibrando, porque ele não tinha esse contato no online e tá fazendo isso. Então eu já convidei, se ele aceitar, a gente tem um convidado especialíssimo também no sábado. E aí domingo começa o desafio. Que legal. E você falou do branding. Eu fiz uma live faz umas 2 semanas. Nós falamos sobre algumas tendências, enfim. E tem uma tendência chamada personal branding, que, enfim, personal branding é você cuidar da sua marca pessoal, mas o personal branding para o seu funcionário. Olha que coisa bacana. Imagine você um salão de beleza e aí você tem lá um super cabeleireiro. Então, qual é o conceito de você promover esse profissional através de vídeos, através de dicas, através dos stories? Por quê? Nós, mulheres, muitas vezes procuramos o salão não necessariamente pelo salão, mas pelo profissional. E se você, dona do salão, com esse super profissional, você potencializa a marca desse funcionário, você ganha cliente. Aí você pode pensar, mas corre o risco dele ir embora, enfim. Mas assim, eu quero aproveitar essa marca que ele traz para o meu estabelecimento. Então, essa questão do personal branding para o funcionário, que é o que está na ponta com o cliente, que sabe a dor do cliente, que entende o problema do cliente, é uma tendência. E aí está o vídeo para confirmar isso. Para confirmar. Eu quero que vocês que estão assistindo a gente coloquem aqui quem já teve experiência com câmera, quem não teve ainda, porque é importante eu ter esse feedback. Tem bastante gente, o Ed, o Fael, tá todo mundo falando que vai fazer o desafio. Vocês são extremamente bem-vindos. Se ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link da bio. Mas eu quero saber se eu vou falar mais para pessoas que já tiveram essa experiência e querem melhorar, ou para quem nunca teve e a gente vai desbloquear para ter o primeiro vídeo. Escreve aí para mim quem já teve alguma experiência com as câmeras e continua sua linha de raciocínio lá. Mas é justamente isso. Então, em suma, eu penso que cada vez mais as pessoas vão estar mais confortáveis para isso, porém, é aquela história, né? Qual o caminho, que passo dar, o que precisa ser feito, qual é a técnica, enfim, quais são os mecanismos, os equipamentos. Se hoje a gente tem informação muito boa à disposição, o momento é agora. O momento é agora, não dá mais para esperar. Mesmo porque eu volto a falar, quando nós voltarmos, as coisas vão estar diferentes. Hoje eu vi um vídeo fantástico falando assim, olha que bacana esse raciocínio, falando que na realidade o corona vai durar 100 anos. Mas o que ele está dizendo? Que não é necessariamente o corona 100 anos, mas os efeitos que essa pandemia trouxe para a sociedade, eles vão perdurar. Então tem empresas entregando andares inteiros, porque já perceberam que dá para funcionar em home office. E aí como é que você vai fazer reunião? A gente está aqui falando, Camila, de uma exposição de um profissional, né, de um expert. Agora imagine você como um funcionário, vamos nos colocar também no lugar, falando para uma reunião corporativa numa câmera. Então, o que nós estamos aqui falando não é somente para as pessoas que querem se promover, é para você, inclusive, no seu trabalho. Meu marido trabalha em indústria e ele tem feito muitas videoconferências. Então, como é que você fala, como é que você se porta, como é que você tem que estar vestido, qual é a estrutura que você tem que apresentar. São N detalhes, o áudio, a iluminação, que vão favorecer você ou não nessa reunião. Então, não é só a questão do expert, e não é ser artista ou mesmo... Não, é estar atento às tendências tecnológicas e se aproveitar disso, né?
Com certeza. Antigamente tinha isso, né? Os artistas e os não artistas. Hoje em dia a gente tem o micro-influenciador, o macro-influenciador, o blogueiro, né? O BBB, o ator que deixou de fazer novela e está nadando de braçada aqui nesse universo também. Então a gente tem, e tem algumas marcas, inclusive, que preferem o micro-influenciador. Certamente muitos de vocês vão lembrar que no ano passado teve uma grande influenciadora com não sei quantos mil, centenas de milhares de seguidores, que precisava vender 8 produtos de uma determinada empresa e ela não vendeu nenhum. Então não adianta você ter um universo muito grande e eles não serem engajados, eles realmente não quererem absorver aquilo que você indica. Então é uma indicação vazia. Agora, as pessoas nichadas, por exemplo, eu sei que o meu público é são empresários, empreendedores e profissionais liberais. Então, tem muita gente que fala, você já está virando influencer, porque eu comprei o microfone que você usa, eu não sei o que, então eu não estou ganhando nada com isso ainda, se a empresa quiser me contratar, ela já tem resultado. Isso! Porque a gente sabe o que a gente indica, e as pessoas que estão aqui, elas estão querendo saber exatamente aquilo que a gente fala, né? Não é sobre coisas, sobre generalidades, é extremamente profissional. Então, mesmo que você não tenha a maior audiência do mundo, eu não quero ter 1000 pessoas presentes aqui comigo que não estão engajadas. O pessoal tá fazendo pergunta, tá realmente, quase todo mundo que respondeu falou que nunca falou para as câmeras. Então a gente, né, o objetivo é fazer a diferença. E quantos talentos, né, Camila? Quantos talentos surgem de pessoas que, enfim, se dizem não falar e falam muito bem. Só que é como a Camila disse, tem que pôr o pé na água fria, né? Tem que pôr o pé. A piscina tá gelada, mas quando entra, você fica 2, 3 segundinhos só desconfortável, depois você se acostuma. A Valesca, a entrevistada de quinta-feira, ela comentou, ela nunca imaginou ficar na frente das câmeras, mas ela disse que separou uma jornada para gravar de 2 dias, ela gravou em 4 horas. Ela falou, eu me surpreendi. Eu sempre fugi das câmeras, vocês vão escutá-la falando isso na quinta-feira. Eu sempre fugi das câmeras, mas na hora que eu fui, eu falei, não, agora eu vou. Ela falou, me surpreendi. Eu tenho muito jeito e nunca passou pela minha cabeça ter esse jeito. E quem garante que isso não pode acontecer com qualquer um de vocês que está assistindo e está falando, eu tenho vergonha, eu nunca fiz, nunca gostei e tal. De repente você leva muito jeito para a coisa e só precisa virar a chavinha. Justamente. E é tão gostoso, assim, você vencer esse desafio quando você parte com uma expectativa muito baixa, né? Que foi o caso dela. Então ela devia ter uma expectativa baixa. Aí quando ela vai, se desafia e se vê muito bem, talvez recebendo até feedbacks de pessoas. Então, essa sensação, gente, ela é indescritível. Ela é indescritível. Você vê o quanto você pode avançar e o que você tem de horizontes. E volto a falar em a possibilidade de você estar vendendo produtos pela internet que não necessariamente são teu dia a dia. E aí você tem uma venda aí recursiva sem que você esteja de fato atuando. Gente, é o mundo do marketing digital. Quem não entrar, meu amor, vai ficar de fora. Eu tô muito nessa agora. E não fica muito nesse planejamento, não. Viu? Eu vou planejar porque eu vou para esse universo e não sei o que e tal. Hoje eu fiz uma call com uma moça da Suécia, que vai fazer consultoria de vídeo comigo, e ela também, não, porque eu queria fazer tal coisa, agora eu vou fazer tal coisa. Ou seja, uma vez que você tá aqui, a demanda aparece, e você faz, não é para falar um dia sobre mecânica, no dia seguinte sobre o bolo de maçã. Você vai falar sobre a sua área, sobre a sua especialidade, mas aquilo que você vai entregar é o público que vai dizer. Eu tive tanta gente falando, eu tenho vergonha, tenho vergonha, tenho vergonha. O que eu fiz? Eu fiz um curso de vergonha. Eu não imaginei no início que eu faria isso. A gente tem que se jogar. Agora, assim, só para responder aqui uma coisa super bacana, o Roberto colocou, que é como eu disse ontem, né? O difícil não é apertar o REC, o problema é na hora que tá na frente das câmeras, vai dar o frio na barriga, o apagão e tudo mais. Por isso que existe um método, e esse método é passo a passo. E o primeiro passo não é fazer a live, porque na live, se te der um branco, tem gente te vendo, e aí pode ser uma experiência que traumatiza. Por isso a gente fala da vergonha, é um detox, né? É um processo de desintoxicação de dentro para fora. A gente realmente precisa trabalhar o nosso mindset, as atitudes, para depois colocar em prática. Então, existe esse passo a passo, e o passo a passo, o primeiro passo é fazer de uma forma que você tem um controle. É importante ter o controle nas mãos, porque aí se você tiver branco, ninguém fica sabendo. Justamente. E aí, aos poucos, você vai melhorando e vai se aceitando e ficando confortável. E depois você vem aqui pra live, começa a falar que nem uma louca ou um louco, e na hora que você vai ver, tá lá a contagem regressiva, fala, não, já passou uma hora. E você não quer mais parar de falar.
A gente fala isso muito, eu e a Camila, a gente tem um curso presencial, como eu falei para vocês, a gente começa o curso fazendo uma autoanálise, lembra, Cami? Então, nós fazemos umas 10 perguntas, são 15 na realidade, onde você faz uma autoanálise, uma introspecção, para você verificar o quão a sua régua do julgamento está lá em cima. E a maior parte, né, Cami, tem uma régua muito alta e a gente fala, baixa isso, porque quanto maior o seu auto-julgamento, e alguém também comentou aqui sobre o julgamento, quanto mais alto, mais você se cerceia, mais você se poda, mas enfim, é falar, é fazer, é testar, grava no celular. Cami, quando você começou, tinha celular com câmera? Tudo bem que Olha, você é relativamente jovem, mas... não, quando eu migrei para cá, eu tenho os vídeos, a qualidade é ridícula. O meu celular, ele não tinha qualidade. Né? Hoje a gente grava em 4K se quiser aqui com a câmera do celular. Mas nada impede. Os meus primeiros vídeos no YouTube também tem uma qualidade. Só eu olhar, eu não escondo. Por quê? Porque é passado. O conteúdo tá ok. A forma hoje tá melhor. Isso é sinal de que eu evoluí. E tá tudo bem. Todos os caras que eu admiro também têm essa trajetória. Então é como os grandes do marketing digital falam, né? Feita é melhor que perfeito. Vota em qualquer um desses gigantes, até pode ser de profissionais, pessoas que ensinam, e podem ser até aqueles que falam as abobrinhas aí, que são divertidos. Todos eles começaram abaixo, bem aquém do que é hoje, né? Então, enfim, justamente. Entrou aqui a Julita é uma fofa. Ela trabalha numa escola em Cubatão, vou fazer aqui uma propaganda, ABC, que são os meus clientes, e ela gravou uns vídeos de como usar a máscara, vídeo para os alunos, uma fofa. Então, gente, olha aí, né, metendo as caras, isso que é muito bacana. Estão querendo saber o nome do seu canal no YouTube, Cami. Olha, no YouTube você me encontra, ainda não troquei o nome, porque eu estou colocando tudo o meu nome, mas se você colocar youtube.com/foco na mídia, você chega no meu canal. Então a live de ontem tá lá e tem mais de 200 vídeos de conteúdo para quem quiser acompanhar. Então dá para maratonar. Se tiver aí de boa na pandemia, eu já acabei com o seu tempo aí. Você pode usar muito das suas horas para aprender a falar para as câmeras lá e principalmente no desafio, né? Todos os dias dessa semana com entrevista, todos os dias na semana que vem com muito conteúdo denso. A gente vai falar sobre roteiro, vai falar sobre equipamentos, vai falar sobre justamente o feito é melhor que o perfeito. Tem muita coisa que eu mapeei como as principais dores da minha audiência e eu vou entregar muito conteúdo para no final da semana, todo mundo aí que ainda não fez nenhum vídeo, colocar a mão na massa e publicar. E quero que me marque, porque eu quero acompanhar todo mundo aí. É isso aí. E você fala no curso também, Cami, uma coisa muito bacana, que é sobre a porcentagem das mídias do vídeo, né? De todas as mídias, digamos, o vídeo ele tem uma posição muito privilegiada. Você sabe trazer essa informação aqui pra gente? 80%? Eu não lembro direito disso. 83% antes da pandemia. Antes da pandemia. Imagina, agora é só a gente olhar o nosso comportamento. A gente lê coisa na internet? Claro que lê, mas é uma porcentagem minúscula em relação a todo o resto. A gente quer vídeo. O vídeo é mais rápido, o vídeo é muito mais fácil de você absorver esse aprendizado. Tudo é vídeo hoje, gente. Tudo é vídeo. Lá, quando você tem alguma dúvida de qualquer coisinha, o que eu faço para você? Eu não faço tutorial no meu celular? E aí, gente, eu vou confessar. Eu vou confessar aqui que eu tenho quase 10 anos a mais que essa moça. E aí, quando eu vou procurar alguma coisa, eu fico procurando o texto, porque eu sou do texto, da lei do texto. E a Camila fala, ai, o vídeo não sei o que. Eu falo, cara, por que eu não vi o vídeo? Que é muito mais simples, né? Mas enfim, agora eu já tô mais acostumada, eu tô na linha dos vídeos. Mas o meu hábito era da leitura, então... É porque talvez na minha época também não tinha isso. É o que a Camila está falando. A demanda agora, a oferta na realidade é muito maior. A gente está aqui conversando, eu já vi vários. Fulano iniciou uma transmissão ao vivo. Fulano tem um crowd nesse horário de pessoas que estão fazendo lives. Eu acho isso muito bacana. Eu acho um fenômeno, eu acho isso fantástico. E você está esperando o quê? Bora, né? Quantas pessoas, né, Cami, que a gente conhece que, ai, que medo e tal. E a gente também encorajando, fazendo essas duplas, trazendo pessoas que tinham vergonha, né? Claro, não, hoje em dia, assim, a gente não tem mais desculpa, né? Tudo a gente consegue fazer com vídeo, a gente
Olha só, teve uma coisa muito, muito legal, um exemplo que eu confesso que eu não tinha feito ainda, embora tudo meu seja vídeo, mas é fazer o atendimento até em direct, no direct do Instagram por vídeo. Então a pessoa se surpreende, fala, o que é isso aqui? Você tá olhando no olho da pessoa e fala, por exemplo, vai, Otávio Araújo Leite, tudo bem? Olha, é isso, isso, isso. A pessoa fica muito mais feliz. Por quê? Porque ela sabe que você está colocando todo o seu carinho e a sua atenção para dar esse mimo. E por outro lado, gente, pensando na produtividade, o vídeo ele ajuda muito na nossa agenda. Enquanto a gente demorava um tempão digitando ou escrevendo no computador, bota a câmera aqui, você resolve no instante. A partir do momento que você sabe fazer, o seu dia rende muito mais. O vídeo veio para resolver mesmo. Isso mesmo, Camila Augusto traz foco na mídia. Obrigada, Ed. Esse é o nome do canal. Se você colocar Camila Augusto, você chega em mim. Se você quiser colocar direto lá em cima o endereço, youtube.com/foco na mídia. E aí, Camila, uma outra coisa que eu lembrei também, a gente aqui falando que não necessariamente é só para quem quer ter um canal ou fazer live. Saber falar em vídeo, pessoal, olha aqui, é muito importante por conta dos processos seletivos. Então, quem de fato quiser passar por uma entrevista, eu estava ouvindo esses dias, a maior parte das empresas, Cami, vídeo, currículo. Desburocratiza o processo, é mais rápido e, de alguma forma, a empresa, quando verifica você falar, se pronunciar, ela tem uma outra percepção, ainda que seja diferente do presencial. Mas já que o presencial não tem a possibilidade, vídeo currículo. Boa noite, Custódio Trainer. Acho que talvez tenha sido minha aluna, se ela for personal. Mas, enfim, Cami, é uma abordagem também extremamente pertinente, porque, afinal de contas, as pessoas serão obrigadas a falar. Então, a gente falou na sua live na semana passada, né? Hoje em dia as plataformas são assim, você vai participar de um processo seletivo, caso você queira ser CLT, né? Você tem lá 30 segundos, aí fica a contagem regressiva naquela pressão psicológica e você fala, eu preciso falar, não preciso falar, e você se desconcentra, aí dá branco, o que acontece? Próxima pergunta. Você não consegue refazer, você não consegue nem ver como foi o seu desempenho na frente das câmeras. Então, isso, eu estou falando de processo seletivo, mas certamente acontece em muitos processos. Às vezes a gente é profissional liberal e quer prestar serviço para uma grande empresa e passa por um processo seletivo também. E se você não tiver o preparo, se não souber fazer um roteiro a jato, se não souber vender seu peixe, você perde a oportunidade, muitas vezes sendo melhor do que aquele que vai ser contratado. Por quê? Porque você não se preparou. E essa é uma habilidade que o Cortella, o filósofo, né, falou numa entrevista à CNN há umas 2 semanas mais ou menos. Ele falou, olha, quando a gente estava na faculdade, a gente não aprendia a ser youtuber. A gente aprendia 1000 coisas, mas não a falar para as câmeras. Hoje em dia, a gente tem que aprender nem que seja na marra. Então, até você parar esse trecho, eu vou colocar qualquer dia desses aqui no meu feed, porque olha só, o Cortella validando. Hoje ele é um monstro na frente das câmeras, mas até ele sentiu dificuldade, porque não teve essa base. Então, não tem jeito, não tem como não surfar essa onda. Mesmo que você seja um profissional que trabalha quietinho, trancafiado a 4 paredes, você precisa falar para as câmeras, não tem jeito. É. E quando você fala, né, na questão do currículo, para você tentar angariar um cargo, enfim, uma vaga. Agora, os profissionais liberais, como a gente estava dizendo, cada vez mais, né? Porque, assim, eu tenho estudado muito sobre as tendências do futuro, não necessariamente pós-pandemia. E aí a gente fala da gig economy, que é uma tendência dos freelancers. E essa pandemia, gente, ela veio justamente para fortalecer isso. Porque imagine você, Camila, as pessoas que estão no home office e entendendo que é essa qualidade de vida que talvez elas queiram. Entenda, eu sei que não é para todo mundo. Eu fiz uma pesquisa hoje nos meus stories dizendo se você se adapta ao home office, enfim. A maior parte das respostas foi sim, que as pessoas se adaptaram e se adaptam muito bem ao home office. Mas aí imagine, eu quero que você conheça o meu produto ou o meu serviço, e eu estou conversando com você, você que é contratante, e a gente está aqui numa live, eu preciso me vender. No caso, nós não estaríamos num call, né? E eu preciso me vender para você. Se eu tiver uma inibição perante as câmeras, a primeira impressão vai ser negativa, porque eu quero ofertar para você os meus serviços para você me contratar. E se o meu concorrente, Camila, tiver essa habilidade, ele vai te impressionar melhor do que eu. Não tenha dúvida.
E não existe segunda oportunidade de deixar a primeira impressão. Alguém comentou aqui, eu falo muito bem em público no começo da nossa live, né? Não tem jeito, é bom que você fale bem em público. Então, talvez seja mais fácil esse caminho, não sei, porque eu falo melhor para as câmeras. Eu, quando falava em público, eu sou míope, eu ia sem lente para não enxergar a cara de ninguém, porque era assim que eu resolvia a minha vida, sem precisar ver as expressões. Eu não gostava. Eu fazia, mas eu não gostava. E aí, quando você já tem essa habilidade, tem a consciência dessa habilidade, talvez fique mais fácil. Ou talvez você trabalhe melhor seu mindset. O importante é entender, assim, você se vende o tempo inteiro. É o que a gente fala, o título do nosso livro, né? Comunicação é venda. E não necessariamente venda, estou te ofertando este produto. Você vende uma indicação, você vende um produto, você vende um serviço, você vende que você é um bom profissional. Não é necessariamente dinheiro no bolso, mas a venda é importante, a comunicação faz tudo. Né? A primeira impressão é que fica, né, Julita? É isso mesmo. Justamente. E falando de livro, né? Em breve, né, Camila? Comunicação é venda, falando da importância da comunicação, independente da sua forma, né? E embora a comunicação seja algo ancestral, né? Nós nos comunicamos há tanto tempo, mas hoje em dia, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica. Fica na cifra, bica, né? É isso aí. E Cami, para quem ainda está engatinhando, fazendo o desafio, você acha que em quanto tempo a pessoa. É claro, isso é muito subjetivo, vai de cada um, mas existe uma média, assim, diante da tua experiência? Chegou alguém cru, e aí, através dos seus ensinamentos, da sua orientação, em quanto tempo essa pessoa pode estar gravando um vídeo? Ou A mesmo ideia fazendo uma live? é fazer uma live talvez um pouquinho mais. Aí, talvez, não sei, eu não vou dizer quanto tempo para fazer a live, porque isso é um processo muito interno e depende principalmente de colocar em prática aquilo que ela receber de informação. Mas a ideia do desafio é justamente tirar as pessoas do zero. Então, quem for iniciante, quem nunca gravou vídeos ou quem grava e sente um incômodo muito grande, ao final do desafio vai ter bagagem suficiente para gravar. Então, só Bacana, não ó. vai gravar quem não quer. O Roberto é Roberto Lima oficial, né? O Roberto Lima é um forte candidato, porque você falou começando do zero, ele já está dizendo que ele está começando do zero. Roberto, você está começando do zero nessa técnica, mas deve ter um monte de bagagem aí. O que você faz, Roberto, para poder vender? Olha aí o Flávio, zero de graça. Esse cara é você. Eu quero você meu case, hein, Flávio? Você também, Roberto. Todo mundo que quiser começar do zero, quero todo mundo destravando. Por isso que o nome do desafio é Destrave e Grave. É justamente, não é enrolação, não é blá blá blá. No final vai ter a venda do curso? Vai ter a venda do curso. Ah, mas eu quero uma mentoria. Os primeiros 20 ganham a mentoria. Não, assim, vai ter a parte comercial? Claro que vai, porque tem muita gente que pede. Ah, eu quero comprar um curso seu. Mas vai ter muito conteúdo que é justamente para sair do zero e andar para frente. O objetivo é ajudar o maior número possível de pessoas. Então, não vai precisar, durante esses 7 dias, você mesmo, Roberto, Flávio, Julita, Ed, todo mundo que está no zero, olha lá, o Ed acabou de colocar. Eu quero vocês gravando. Antes do dia 7 de junho, eu quero todo mundo colocando a carinha nos olhos. A gente vai ter os desafios, a gente vai ter algumas surpresas, vai ter material de apoio de muita qualidade, exclusivo para quem estiver no Telegram, justamente para não ter desculpa. A gente, todas as ferramentas necessárias para dar esses primeiros passos, eu vou dar para vocês essa semana. Eu preciso muito do comprometimento, não só comigo, todos os dias às 8h20 da noite, mas principalmente assumir esse compromisso com vocês. Porque o grande interessado é você está assistindo, né? Para colocar seu rostinho aqui, não deixar a concorrência te engolir, dominar o seu mercado e se posicionar, porque tem muitas possibilidades. Tem muita gente que é CLT hoje e trabalhando em casa percebe que é interessante, que consegue escalar os ganhos, que consegue trabalhar em horários, sei lá, diferentes. O meu marido hoje voltou a trabalhar, estava de férias, né? E ele chegou em casa e ele falou, poxa, tava tão bom. Mas assim, não é que ele ficou aqui sem fazer nada, ele ficou trabalhando com outras coisas. Mas o legal é que, assim, começa a despertar na pessoa aquela coisa de, nossa, eu não preciso trabalhar pra caramba para ganhar aquela coisinha definida. Eu posso escalar. E o escalável, gente, é só aqui no digital.
Perfeito. E o Roberto está falando que ele é funcionário público, inclusive para funcionalismo público. Porque se você, por exemplo, o funcionalismo público, muitas vezes eles promovem muitos cursos, eventos internos. Então, se você tiver que dar um curso, falar para toda a corporação, enfim, eu não vejo barreiras, eu não vejo assim, isso não se aplica a tal. Eu acho que cada vez é mais abrangente. E eu acho que o nosso papel aqui, especialistas em comunicação, é justamente encorajá-los para algo, gente, que já bateu na nossa porta e entrou. Aliás, entrou sem bater na porta, né? Já está esparramado no sofá. Já está, justamente, pela facilidade, necessidade e funcionalidade. Agora, Cami, sabe o que eu estou pensando aqui comigo? Eu acho que, de fato, para quem começa do zero, é fundamental. Mas eu vejo também que pessoas que têm uma expertise, nada melhor do que aprimorar. Eu, particularmente, não consigo segunda e terça, mas se eu conseguir estar com você na quarta, na quinta e na sexta, eu vou fechar. Por quê? Ainda que eu esteja falando para as câmeras, sempre tem um negocinho que você fala, caramba, faltava isso, olha, isso aqui eu não estou fazendo. Então, eu penso que ainda que você já tenha uma experiência, informação nunca é demais. Nunca é demais. Às vezes o detalhe faz a diferença. Você falou que quarta você vai estar aqui, ó. Quarta-feira você vai assistir a minha live com o Takata, que está assistindo a gente. Beijo, Takata. Eba! Ah, é ele, o nadador. É, o nadador. Bacana, bacana. Exatamente. Já falei de você, Daniel. Não vou te apresentar de novo. O pessoal que está aqui comigo já está com certeza querendo muito assistir a live, porque já deu seu currículo, que é sensacional, né? Agora, às vezes, só respondendo você lá, às vezes o detalhe é aquilo, é a mudança, né? A viradinha da chave. É a mudança que a gente precisa. Então, às vezes a gente sabe tudo, mas aquela pulseirinha que a gente anda, escrito chega de desculpas, é aquele gatilho na hora que você fala, a minha eu tirei, faz 5 minutos, esqueci de colocar. Eu acho que aquilo ali, eu viro, que nem uma parceira minha de trabalho fala, Camila, você é hashtag rolo compressor. Porque não importa, você tá cansada, você faz, você vira à noite e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a gente tem um objetivo maior. Então, às vezes, é o detalhe. E se tiver, eu vou dar um monte de detalhe aqui. Se algum detalhe que eu fornecer para vocês for a viradinha da chave, eu já vou ficar muito feliz. E assim, como é importante a gente aproveitar a crista da onda, né? Então, se tudo isso está na crista da onda, é nessa onda que eu quero embarcar, né? Sim. Enfim... eu acho que é uma grande oportunidade e eu só assino embaixo. Camila, só tenho que te agradecer por toda a orientação, toda a inspiração e, enfim, toda a troca, né, minha querida? É tudo recíproco, né? Eu só palestrei para aquele mundo de gente lá na Social Media Week porque eu contei com a sua ajuda. Então a gente se complementa. Por isso que a gente tem projetos em conjunto, né? A gente complementa e entrega um aprendizado complementar. Inclusive, Lara Matos tem um bônus muito especial no curso Camerofobia, né, Lá? Isso, muito bacana. Eu não vou contar para deixar segredo. Senão eu vou dar um spoiler só do nome dele, né? Como falar bem como falar bem em público. Perfeito. E aí, Cami, também lembrando que nós participamos do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, é o maior congresso da América Latina. Isso foi, salvo engano, em dezembro ou novembro do ano passado, né? Ai, foi tão bacana, né? A gente pensar como foi, mas enfim. Por que eu estou falando isso, gente? Qual foi o tema da nossa palestra? Comunicação é venda. Todas as empresas hoje, antes da pandemia, né? Eu estou trazendo dados antes da pandemia, elas buscam praticamente, seja indústria, serviço, comércio e funcionalismo público. Qual é o tema principal de temas de treinamento, né? Treinamento e desenvolvimento? É comunicação. Então, isso já acontecia antes da pandemia. Então, o que nós estamos falando aqui é que é uma tendência que já está vindo por uma questão de necessidade antes da pandemia. A pandemia, ela só acelerou. Mas as empresas já buscavam isso. Porque quando a gente fala de comunicação, não é só a questão midiática, né? É a comunicação entre pares, enfim. Só que quem fala bem para um público tem discernimento sobre a comunicação e, consequentemente, passa a falar melhor em casa, com os amigos, na empresa. É uma competência que se adquire e aí você não faz assim, não, agora eu vou usar isso.
Não, agora eu não vou. Não é que nem roupa. Ah, hoje eu vou de preto, amanhã eu vou de branco. Não, você adquiriu essa competência, ela está em você. E aí você vai levar para tudo quanto é esfera, né? Sim, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? 50 segundos, ó, piscou, acabou. É. Faltam 5. Já deu tudo isso? 50 segundos. Oh, bacana. Bom, lá, só pra gente então finalizar, fala suas redes. Ok, gente. @Lara Amatos, com 2 T's, e @Oficina de Gestão. 1º de junho lanço um canal no YouTube, Lara Matos. Vocês vão estar sabendo quem me acompanhar nas redes. Gente, muito, muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Quem ainda não se inscreveu no desafio, corre na minha bio, já se inscreve, porque vocês já vão começar a receber as informações desde já. E de 1º a 7 de junho, ao vivo, todos os dias às 20h20, a gente tem ponto marcado. Com o seu sucesso aqui no meu Insta. Beijo.